Estamos de volta com Troca de Passes. O assunto agora é a vitória do Fluminense. Fazia tempo que o Fluminense não ganhava um clássico desde a final do Carioca do ano passado contra o Flamengo. Voltou a vencer hoje no Maracanã contra o Vasco. Rodamos os melhores momentos. Como você viu o jogo, Mansur? O jogo teve, para mim, um primeiro tempo de um domínio muito grande do Fluminense, apesar desse lance no início do jogo. O Fluminense conseguia... a gente vai ter um outro debate daqui a pouco sobre a questão da escalação do Fluminense, que, entre aspas, mais convencional. Tá aí o gol do Ganso num grande cruzamento do Marcelo. O Fluminense fazia muito isso no jogo. Marcelo aberto de um lado, Marquinhos aberto do outro, o Samuel Xavier, lateral direito, vinha pelo meio e o Arias também ia para o meio para juntar jogadores, como o Fluminense costuma fazer, juntava mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. O Marcelo ficava mais aberto pelo lado esquerdo, tentando esperar uma inversão de bola. Esse é o lance que a gente vai discutir daqui a pouco. E muito. com o PC. Mas a partir de uma saída de bola que tinha, além dos defensores, mas tinha o André participando, por vezes o Martinelli participando, o Fluminense conseguia se impor diante de um Vasco que criava muito pouco com a bola, atacava mal e defendia pior ainda, né? O Vasco tentava combater a saída de bola do Fluminense nessa troca de passes, adiantando o Galdames e o Matheus Carvalho para tentar participar dessa pressão e deixava um enorme espaço às costas, que vai aparecer, inclusive, depois no início do segundo tempo, no lance do segundo gol do Fluminense, no gol do Martinelli. O Fluminense atraía essa pressão do Vasco e conseguia construir. É justo dizer que o Vasco termina o jogo melhor do que começou? É fato. Agora, às vezes a gente tenta buscar muitas explicações táticas para mudanças de jogo, e fato que o Ramon Dias mudou o Vasco passou a jogar com 4 homens ofensivos, mas para mim, a gente tem que considerar às vezes que tem coisas que às vezes se explicam por determinados eventos do jogo. Acho que poucas mudanças táticas são tão importantes quanto um gol. E o Vasco, logo após pouco depois de tomar o 2-0, 3 minutos depois, ele consegue encontrar o gol dele nesse lance. Um bom cruzamento do Hugo Moura, né, chegando agora ao Vasco. Ele encontra o Verratti, ele faz o gol. Esse gol cria incertezas do Fluminense e faz o Vasco crescer no jogo. Até sob o ponto de vista moral mesmo. Não é que tenha havido uma grande transformação tática na forma de jogar. Competente o Verratti, né? Ele é muito bom na área, né? No meio de 2 jogadores, foi lá e deu o jeito dele, cara. Subiu mais que todo mundo e fez um belo gol. E a partir daí eu acho que faltou ao Fluminense, que é melhor time do que o Vasco, que tem mais recursos técnicos, e que aí o lance que o Marcelo quase faz o terceiro. E que é um time muito moldado para segurar a bola com troca de passes, tem um pouco mais de controle. E o Fluminense permitiu um jogo de idas e voltas que interessava pouco a ele e que, por vezes, chegou a colocar em risco um resultado no jogo que o Fluminense foi melhor durante boa parte do tempo. O pessoal da transmissão opinou que se o Vasco tivesse empatado o jogo não seria nenhum absurdo, ou seja, o Vasco mostrou força. Olha esse gol perdido. Esse aí é o gol anulado. Gol anulado, perdão. Gol anulado por impedimento no VAR, né? Assim, numa demora, naquela imagem ruim que a gente tem, mas um gol anulado no VAR. Mas o Vasco perde gol feito no segundo tempo, o Vasco conseguiu criar, mostrou força. E o Fluminense subiu um degrau também em relação ao que vinha jogando, não? Subiu, principalmente no primeiro tempo. Foi uma atuação muito coletiva, muito importante do Fluminense. O gol do Ganso foi um gol especial porque ele vem de trás, né? Muito parecido com o gol que o Zarate fez hoje, né? O jogador de surpresa que vem de trás, a zaga do Vasco não conseguindo se encontrar. Jogadores que entraram durante o jogo, o Douglas Costa entrou bem dando uma movimentação, na reta final de jogo teve uns contra-ataques com a trocação, né? Vasco e Fluminense no final de jogo. Poderia sair gol do Fluminense, o 3-1 ou 2-2 do Vasco, com um jogo muito aberto, sem o controle do Fluminense. Mas com as melhores chances do Fluminense ainda. As melhores chances do Fluminense, a gente vê que o Fluminense teve uma evolução muito grande perto do que foi do jogo contra o Bahia no meio de semana. Agora, esse gol não ia valer. Esse aí estava impedido. Quer dizer, a gente já foi traído por imagens algumas vezes, mas a impressão muito foi do clara Ryan, né? O grande lance foi do Ryan, né? Foi do Ryan. Uma recuada. Mas não foi marcado no campo, né? Esse impedimento não foi marcado no campo. Não. Mas seria avaliado se fosse Seria, gol. mas no campo não deram esse impedimento. Estou dizendo no olho a sensação de que estava impedido, mas a gente já foi enganado, traído algumas vezes pelo ângulo da câmera. Perfeito. Só para ressaltar isso, no campo ele não foi. O lance do impedimento do Verratti, eu achei que seria validado o gol. Inclusive o Verratti, quem estava no estádio, comemorou o gol, achando que a imagem sugeria uma posição legal, e você percebe depois, com a demora habitual que marca o VAR no Brasil, que a imagem sinalizava um impedimento milimétrico. Uma pequena curiosidade do jogo. O lance que o Grafa citou, em que o Ryan quase empata o jogo, é um erro
de passe em saída de bola do Antônio Carlos. Isso. Sem que, não é crucificar jogador, longe disso. O Manuel tenta ajeitar. Pouco depois, ele e o Manuel, numa saída, também cometem um erro numa troca de passe e o Vasco quase cria uma situação de perigo. Por que eu estou falando disso? Durante alguns dias, se colocou na berlinda, por causa de resultado, o Diniz, pela escolha de jogadores mais leves, meias, volantes, fazendo esse trabalho na saída de bola. E mais baixos. Mais baixos. Como o Martinelli. Isso. De menor estatura. Isso. E como é que saiu o gol hoje com os zagueiros de ofício? A bola era, embora o Verratti tenha muito mérito. Então, hoje, dá argumentos a quem criticava o Diniz, por exemplo, a excelente atuação do Martinelli como meia. Excelente atuação. Concordo. Agora, tem resposta certa ao futebol? Tem fórmula? Isso é errado, isso é certo? Muito longe. Porque o uso de zagueiro, a gente podia estar aqui discutindo... Mas assim, você não acha que mostrou que ele está no mato sem cachorro? Não, ele Porque antes, se ele tinha uma zaga de baixa estatura com o Martinelli, e quando o Lima jogou também no meio campo, foi marcar, isso se acentuou. Hoje, com a atuação do Antônio Carlos, a gente viu que... ele tem que fazer escolhas. Então, ele estava confrontado com uma escolha. E às vezes a escolha é do menos pior. Ele perdeu o melhor zagueiro de saída de bola dele no final do ano passado, que era o Nino, e tentou encontrar uma qualidade de saída de bola igual. Só que existe uma coisa no futebol que se chama cobertor curto. A não ser que você tenha um Real Madrid, um Manchester City, que você constrói o seu elenco com a maior fartura possível, quase sempre as suas escolhas vão te dar uma coisa e vão te tirar outra. O Diniz falou no meio da semana uma frase bem importante sobre isso, né? Que ele escala jogadores fora da posição porque ele acha que é o melhor para o time. Não é por vaidade. Ou seja, claramente que os da posição estão jogando abaixo do que os improvisados. E o jogo de hoje, eu acho que deu muita razão aí. Por outro lado, o Martinelli foi brilhante e fez o time jogar muito melhor como meio-campista. Agora, a gente podia estar discutindo agora um erro de saída de bola de um zagueiro menos hábil do que o André ou o Martinelli, ocasionando um gol no Vasco. A atuação do Antônio Carlos não foi boa hoje. Não é uma boa atuação. Não é uma boa atuação. Não é uma boa atuação. E tem sido difícil essa reposição, essa montagem da zaga. Por isso que eu acho que esse debate ele é rico, porque ele mostra que não tem nenhum lugar que se diga colocar zagueiro colocar volante na zaga é errado. Ou colocar, por exemplo... É óbvio que o ideal era ele ter zagueiros confiáveis para escalar. Você quer o exemplo oposto? Você quer o exemplo oposto? Muito distante da nossa realidade. Após alguns campeonatos perdidos, jogando da forma que gosta de jogar, no campo do adversário, trocando passe, tentando criar chances, o Guardiola, neste ano, nos 2 últimos anos do City, recorreu a uma linha de defesa mais forte fisicamente, em tese, entre aspas, mais pesada, e por vezes com 4 zagueiros de ofício fazendo as 4 funções. Ele continua ocupando o campo do adversário, jogando dentro do campo do adversário e muitas vezes usando 1 ou 2 desses zagueiros quase perto da área do adversário. E uma crítica que foi feita a ele essa semana foi que ele dominou de uma maneira massacrante o Real Madrid, mas muitas vezes o homem livre que recebia essa bola, em vez de ser um atacante, era um zagueiro, porque era um homem menos marcado e que não tinha as mesmas soluções técnicas. Só que você vê, é a discussão oposta. Ele está usando 4 defensores de origem e não improvisando um zagueiro atrás. Só que em determinado momento, funções ofensivas couberam a esses zagueiros, que não iam ter o mesmo desempenho do que o... E aí, onde está a verdade? É para colocar defensor só na linha defensiva ou é para colocar meia? Não tem fórmula. É sentir o contexto do jogo, o contexto do seu elenco. O Fluminense, quando usou o André e o Martinelli em muitos jogos, hoje, por exemplo, talvez ele não tenha usado porque tinha o Verratti. Mas em posição. O Bahia usava o Cauli como um falso 9, não tinha um 9. Talvez ele tenha entendido que o risco era menor, como o Bragantino tinha o Sacha, que é mais de movimentação. Segundo tempo entra o Borbas e o Martinelli tem dificuldade de combater e sai gol do Bragantino. Os contextos de cada jogo são diferentes. Agora, você quer uma verdade, eu te entrego. O começo o resultado é que determina o que a gente vai dizer. Bom, muitas vezes sim. Mas o começo de campeonato do Paulo Henrique Ganso é muito bom, hein? Muito bom. Jogou bem hoje, tinha jogado bem na estreia. Tinha. Um bom começo de campeonato do Paulo Henrique Ganso. Vamos ouvir os treinadores e depois falar de arbitragem. Aqui na terça-feira, ele tira o Manuel do jogo. Foi? O Bahia, ele tira o Manuel do jogo. Hoje ele não tirou o Manuel. Ele tira o Manuel e coloca o Douglas Costa no jogo contra o Bahia. E ali tinha o fato de ele estar em desvantagem também no placar, né? Mas não tinha esse centroavante, o Verratti, como ele tinha hoje. Pode ir.
Aliás, Manuel é o personagem do grande lance de discussão de arbitragem nessa partida, mas antes vamos ouvir os treinadores, depois da vitória do Fluminense hoje no Maracanã, depois de 13 clássicos sem vitória. É sempre bom ganhar, quebrou hoje aí os 13 clássicos, acho que essa notícia não dá mais para ficar, acho que muita gente não vai ficar triste, né? Não vai dar para criar caos porque ganhou. Até recapitulando para a gente aprender o que acontece, hoje nesse clássico, como no Flamengo, a gente deixou de ganhar, porque deixou de ganhar mesmo, os dois últimos. Mas muito clássico que a gente deixou de ganhar aí na conta foi por conta da Libertadores no ano passado, da Recopa esse ano. E se a gente joga hoje, tivesse jogado um jogo de Libertadores próximo do jogo, tivesse outro, tivesse que poupar, a gente ia ter mais chance de ganhar e poderia ser que não ganhasse. Mas as pessoas gostam de colocar tudo na mesma conta, 13 clássicos sem ganhar, um ano, mas ganhou. Vamos esperar o próximo, qual vai ser o próximo assunto para polemizar. Em relação ao jogo, a gente fez um bom jogo, e só que cometeu muitos erros novamente, erros que a gente não costuma cometer, principalmente no início da construção, porque a gente joga, um time que joga com muita posse, joga para frente, e para o nosso jogo fluir, a gente não ter sustos, a gente não pode errar passes na primeira fase da construção, senão a gente acaba facilitando as coisas para o adversário. Me parece que el equipo en el primer tiempo no jugó bien. Fuimos superados por la calidad técnica que tienen ellos. Incluso tuvimos un par de situaciones con Pablo. Hay un remate que pega en la mano y podía haber sido penal en el 1-0. Y después tuvimos un par de ocasiones, tuvimos 3 o 4 ocasiones que le podíamos haber hecho el gol. Estamos jugando con jóvenes, que son importantes los jóvenes, porque Ryan, David, son todos jugadores muy jóvenes que van creciendo y eso es importante para el club. Y eso es lo que vamos a seguir sufriendo, pero seguramente ahora tenemos toda la semana para corregir. Tuvimos 3 partidos en una semana, que para los jóvenes y tenemos poco recambio, entonces se van adaptando y seguramente vamos a mejorar. A mí lo que me sorprendió que en un clásico tan importante de Río haya tan poca gente. Me sorprendió, no sé el motivo. No lo puedo decir porque no sé el motivo, pero es una lástima porque es un espectáculo donde 2 equipos tienen mucha torcida, mucho fan. Y de Vasco podíamos haber llenado toda la cosa, pero no sé el motivo. Me sorprendió, parecíamos en pandemia, pero en pandemia, un partido en pandemia, pero me gusta que si tenés la posibilidad que el estadio esté lleno. Vasco, si le da la mitad del estadio, la va a llenar. O Vasco teve direito a 10% da carga de ingressos e esgotou rapidamente a carga de ingressos.